Spinoza acreditava que a inquietação mais profunda do ser humano não nasce da falta de coisas, mas da confusão sobre o que realmente sustenta a própria existência. Há uma sensação recorrente de movimento sem direção, como se a vida estivesse sempre em deslocamento, mas raramente em repouso. Segundo a leitura filosófica de Spinoza, essa inquietação não é um erro moral nem uma falha espiritual. Ela é um efeito direto de viver sem compreender as causas que nos atravessam. A alma, nesse contexto, não sofre por desejar demais, mas por desejar sem clareza. E é nesse ponto que a busca começa a revelar seu verdadeiro contorno. Na interpretação do pensamento de Spinoza, a alma não é uma entidade separada do mundo, observando a realidade à distância. Ela é uma expressão da própria ordem da natureza, afetada continuamente por encontros, forças e relações. Aquilo que se chama de desejo não surge do nada, nem de um vazio interior abstrato. Ele emerge como resposta às variações de potência que o corpo e a mente experimentam ao existir. Quando essas variações são mal compreendidas, o desejo se torna inquieto. Quando são compreendidas, ele se reorganiza. A busca da alma, então, não é por um objeto externo, mas por uma forma mais estável de existir. É comum imaginar que a alma busca felicidade, paz ou salvação. Mas, segundo a interpretação filosófica de Spinoza, essas palavras descrevem efeitos, não causas. A alma busca perseverar em seu próprio ser, manter e ampliar sua capacidade de agir e compreender. Esse movimento fundamental não é consciente no início. Ele se manifesta como impulso, inclinação, atração ou repulsa. Antes de ser uma ideia clara, ele é uma força em operação. A alma sente antes de entender, e por isso muitas vezes confunde intensidade com sentido e agitação com vida plena. É aqui que Spinoza rompe com a visão comum sobre a busca interior. Para ele não há uma alma caída, tentando retornar a um estado perdido, nem uma essência incompleta esperando ser preenchida. Há um ser em atividade contínua, tentando se afirmar dentro das condições que o determinam. A sensação de falta surge quando essa atividade é bloqueada por ideias inadequadas, por afetos passivos que diminuem a potência de existir. A busca, nesse nível, não é metafísica nem religiosa. Ela é ontológica. Trata-se do esforço de continuar sendo, apesar da confusão. Mas esse ponto prepara uma distinção decisiva no pensamento spinozano. Nem todo desejo conduz à expansão da alma, mesmo quando parece intenso ou urgente. Há desejos que nascem do medo, da comparação e da dependência de causas externas mal compreendidas. Esses desejos prometem alívio, mas produzem dependência. A alma passa a oscilar conforme aquilo que não controla. Segundo a leitura de Spinoza, quanto mais a alma depende do acaso dos encontros, mais ela experimenta instabilidade. A busca se transforma em repetição, e a repetição em desgaste silencioso. A partir daqui, a análise deixa de ser apenas psicológica e se torna estrutural. A alma busca aquilo que aumenta sua potência de agir, mesmo quando acredita buscar reconhecimento, segurança ou prazer. Esses nomes são superfícies. O que está em jogo é a qualidade dos afetos que organizam a experiência. Afetos ativos ampliam a compreensão e produzem alegria estável. Afetos passivos reduzem a clareza e mantêm a alma em estado reativo. Na interpretação filosófica de Spinoza, a verdadeira busca é por uma vida menos submetida às flutuações externas e mais alinhada à compreensão das causas. Essa transição é sutil, mas fundamental. A alma não encontra o que busca ao fugir do mundo, nem ao se submeter a ele sem reflexão. Ela encontra a estabilidade quando passa a compreender sua própria inserção na ordem da natureza. Esse entendimento não elimina o desejo, mas o reorganiza. A inquietação não desaparece por completo, mas perde seu caráter de angústia. O que antes era uma busca cega começa a se transformar em direção, e é a partir desse ponto que a noção de liberdade, em Spinoza, começa a ganhar um significado inesperado. Na interpretação do pensamento de Spinoza, a liberdade não surge quando a alma passa a escolher sem limites, mas quando ela deixa de ser conduzida por causas que não compreende. A experiência comum associa liberdade à ausência de restrições.
como se o ser humano fosse mais livre quanto menos determinado estivesse. Spinoza inverte essa intuição. Para ele, tudo o que existe é determinado, inclusive a alma humana. A diferença não está entre ser determinado ou não, mas entre ser determinado de modo cego ou de modo compreendido. É nesse deslocamento silencioso que a busca da alma começa a se redefinir. Quando a alma ignora as causas de seus afetos, ela acredita agir livremente, quando na verdade apenas reage. Deseja porque foi afetada, rejeita porque foi contrariada, teme porque não compreende. Segundo a leitura filosófica de Spinoza, esse estado é o da servidão afetiva. Não se trata de uma servidão imposta de fora, mas de uma condição interna de dependência. A alma oscila conforme os encontros, como um corpo levado por correntes que não vê. A busca nesse estágio é intensa, mas instável, marcada por alternâncias de esperança e frustração. É comum confundir essa oscilação com profundidade emocional. Mas para Spinoza, intensidade não equivale a potência. Um afeto pode ser forte e ainda assim empobrecedor. O que define a qualidade de um afeto não é sua força momentânea, mas sua capacidade de ampliar ou reduzir a compreensão. Afetos que nascem da confusão tendem a aprisionar a alma em ciclos repetitivos. Ela busca alívio imediato, mas encontra apenas variações do mesmo estado. A sensação de falta persiste porque a causa permanece desconhecida. É aqui que a noção de entendimento começa a assumir um papel central. Mas esse entendimento não é um exercício abstrato ou distante da vida. Na interpretação spinozana, compreender é perceber como se é afetado e por que se é afetado. É reconhecer a rede de relações que produz cada emoção, cada inclinação, cada recuo. Esse movimento não elimina o afeto, mas o transforma. O que antes era passividade começa a adquirir atividade. A alma não deixa de sentir, mas passa a sentir com mais clareza. Esse ponto marca uma virada conceitual importante. A liberdade, em Spinoza, não é um estado alcançado de uma vez, mas um grau de atividade crescente. Quanto mais a alma compreende as causas que a determinam, menos ela é arrastada por elas. Ela continua inserida na mesma ordem da natureza, mas sua relação com essa ordem se modifica. A busca deixa de ser por controle externo e se orienta para uma reorganização interna dos afetos. O movimento da alma se torna mais coerente consigo mesmo. A partir daqui, a busca já não pode ser descrita como carência. Ela passa a assumir a forma de um esforço consciente de perseverar com lucidez. Spinoza chama esse esforço de conatus, o impulso fundamental de todo ser em existir e se afirmar. Na leitura filosófica de Spinoza, o conatus não é um desejo específico, mas a base de todos os desejos. Quando a alma compreende esse impulso em si, ela deixa de se perder em objetivos fragmentados. A busca se unifica mesmo em meio à diversidade das experiências. Mas a raiz dessa transformação ainda não está totalmente visível. Compreender as causas não é apenas acumular explicações, mas mudar a maneira como a alma se percebe no mundo. Esse deslocamento exige uma nova relação com o tempo, com o outro e consigo mesma. É nesse ponto que Spinoza introduz uma distinção decisiva entre viver sob o domínio das paixões e viver sob a orientação da razão. E essa distinção não separa seres humanos em categorias morais, mas revela diferentes modos de existir. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, viver sob a orientação da razão não significa abandonar os afetos, mas compreender sua lógica interna. A razão não surge como uma força oposta às emoções, mas como uma forma mais adequada de organizá-las. Quando a alma passa a perceber padrões nas próprias afecções, ela deixa de se ver como vítima de acontecimentos isolados. A experiência emocional ganha continuidade. O que antes parecia caos começa a revelar uma ordem discreta, ainda que exigente. A busca da alma, nesse estágio, se desloca da urgência para a inteligibilidade. É importante notar que essa passagem não ocorre de maneira abrupta. A alma não acorda um dia plenamente racional. Ela avança por aproximações, por graus de clareza. Em muitos momentos,
Ainda recua, ainda reage, ainda se deixa levar. Spinoza não descreve um ideal inalcançável, mas um processo real. A razão cresce na medida em que a alma forma ideias mais adequadas sobre si e sobre o mundo. Cada compreensão parcial já altera o modo de existir. A busca deixa de ser cega, mesmo quando ainda não é plenamente lúcida. É aqui que a noção de alegria adquire um significado preciso. Na leitura filosófica de Spinoza, alegria não é euforia nem satisfação passageira. Ela é o afeto que acompanha o aumento da potência de agir. Sempre que a alma compreende algo de modo mais adequado, ela experimenta uma forma de alegria, ainda que discreta. Essa alegria não depende de circunstâncias externas específicas, mas da própria atividade de compreender. A busca da alma começa a se alinhar com aquilo que a fortalece de maneira duradoura. Mas essa alegria racional difere profundamente das alegrias instáveis que nascem da comparação, da posse ou do reconhecimento. Estas últimas dependem do outro, do acaso, da permanência do que não se controla. Elas produzem prazer, mas também ansiedade. Já a alegria ligada à compreensão possui uma qualidade mais silenciosa. Ela não excita, mas sustenta. A alma sente que está mais em acordo consigo mesma. A busca deixa de ser uma corrida e se torna um movimento contínuo. Esse ponto amplia o campo de compreensão da própria ética spinozana. Não se trata de obedecer a normas externas ou de lutar contra impulsos considerados inferiores. Trata-se de reconhecer quais afetos aumentam a potência de existir e quais a diminuem. A razão funciona como um critério interno de orientação. A alma aprende, progressivamente, a preferir aquilo que a torna mais ativa. Essa preferência não é moralista, mas estrutural. Ela nasce da experiência direta da diferença entre expansão e contração. A partir daqui, a relação com os outros também se transforma. Segundo Spinoza, nada é mais útil ao ser humano do que o próprio ser humano, quando ambos são guiados pela razão. Isso não significa harmonia automática, mas possibilidade de composição. A alma deixa de ver o outro apenas como ameaça ou instrumento. Ela passa a reconhecê-lo como uma potência que pode se somar à sua. A busca deixa de ser solitária, mesmo permanecendo interior. Mas esse reconhecimento exige um passo ainda mais profundo. Compreender os afetos humanos implica compreender a própria estrutura da natureza da qual todos fazem parte. A razão, nesse sentido, não se limita ao âmbito individual. Ela aponta para uma visão mais ampla da realidade. É nesse ponto que a busca da alma começa a tocar algo que Spinoza considera essencial: a passagem do conhecimento fragmentado para uma compreensão mais universal da ordem das coisas. Na interpretação do pensamento de Spinoza, essa compreensão mais ampla não conduz ao distanciamento do mundo, mas a uma inserção mais lúcida nele. A alma não se eleva acima da natureza. Ela passa a reconhecer-se como uma de suas expressões. Esse reconhecimento dissolve pouco a pouco a sensação de isolamento que alimenta tantas inquietações. A busca deixa de ser um movimento de fuga e se torna um esforço de alinhamento. Não se trata de aceitar tudo passivamente, mas de compreender a necessidade que atravessa tudo o que existe. É nesse contexto que Spinoza introduz sua concepção de Deus ou natureza, não como uma entidade pessoal, mas como a totalidade infinita da qual tudo decorre. Segundo a leitura filosófica de Spinoza, essa ideia não pretende responder a angústias religiosas, mas oferecer uma estrutura de inteligibilidade. Tudo o que é em virtude dessa ordem única. A alma humana não ocupa um lugar privilegiado fora dela. Ela participa dessa ordem do mesmo modo que todas as outras coisas. A busca, então, não é por transcendência, mas por compreensão dessa imanência. Esse ponto costuma gerar resistência, pois confronta a expectativa de exceção. A alma, ao perceber que não é um império dentro de um império, sente inicialmente uma perda, mas essa perda é também uma libertação. Ao deixar de se imaginar como centro absoluto, a alma se livra do peso de sustentar o mundo a partir de si. A busca se torna mais leve, ainda que mais exigente. Ela passa a se apoiar na compreensão das leis que regem a existência.
e não em expectativas de intervenção externa. É aqui que se revela uma virada silenciosa no modo de sentir. Quando a alma compreende a necessidade das coisas, ela deixa de se revoltar contra o inevitável. Isso não significa resignação ou indiferença. Significa redução dos afetos tristes ligados à impotência. A compreensão não elimina a dor, mas diminui o sofrimento que nasce da recusa. A busca da alma nesse estágio se orienta menos pelo desejo de que o mundo fosse outro e mais pela capacidade de agir dentro do mundo que é. Esse movimento amplia a noção de liberdade de maneira decisiva. Ser livre, em Spinoza, não é escapar da necessidade, mas compreender como se é parte dela. A alma livre é aquela que age a partir da compreensão das causas, e não aquela que sonha com um livre-arbítrio absoluto. Essa liberdade é compatível com a ordem da natureza, porque nasce dela. A busca, então, não é por ruptura, mas por coerência entre o que se é e o que se compreende. A partir desse ponto, o conhecimento deixa de ser apenas instrumental e se torna uma forma de afeto. Compreender a ordem da natureza produz uma alegria específica, mais profunda e estável. Spinoza chama essa alegria de amor intelectual. Na leitura filosófica de Spinoza, esse amor não é emoção exaltada, mas uma disposição contínua de concordância com a realidade compreendida. A alma não ama algo externo, mas a própria ordem que a constitui. Mas esse amor intelectual não surge sem esforço. Ele exige uma transformação gradual do modo de conhecer. A alma precisa abandonar a fragmentação das imagens isoladas e avançar para uma visão mais integrada. Esse avanço não ocorre por acúmulo de informações, mas por reorganização do entendimento. É nesse ponto que Spinoza distingue diferentes gêneros de conhecimento. E essa distinção prepara o terreno para compreender o estágio mais elevado da busca da alma. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, os diferentes gêneros de conhecimento não representam degraus hierárquicos rígidos, mas modos distintos de relação com a realidade. O primeiro deles nasce da experiência fragmentada, das imagens e opiniões formadas a partir de encontros casuais. Nesse nível, a alma conhece, mas não compreende plenamente. Ela reage às aparências e constrói explicações parciais. A busca é intensa, mas instável, pois depende do que acontece de fora. Esse modo de conhecer sustenta grande parte da vida cotidiana. O segundo gênero de conhecimento emerge quando a razão começa a operar de forma mais consistente. A alma passa a perceber relações necessárias, causas comuns, estruturas que se repetem. O mundo deixa de ser uma sucessão de eventos isolados e passa a apresentar regularidade. Nesse estágio, a busca ganha direção. A alma já não se contenta com explicações imediatas. Ela procura compreender como as coisas se encadeiam. Essa compreensão produz maior autonomia afetiva e uma alegria menos dependente do acaso. Mas Spinoza aponta para um terceiro modo de conhecer, mais raro e mais exigente. Na leitura filosófica de Spinoza, esse conhecimento não substitui os anteriores, mas os integra. Trata-se de uma compreensão direta da essência das coisas como expressões da mesma ordem infinita. A alma não percebe apenas que as coisas seguem leis, mas intui como cada coisa participa da totalidade. Esse conhecimento não é discursivo no sentido comum. Ele é uma forma de visão intelectual, uma clareza que não se constrói passo a passo, mas se revela como unidade. Esse ponto costuma ser mal compreendido, pois parece distante da experiência comum. Mas, para Spinoza, ele não pertence a um domínio místico separado. Ele nasce do aprofundamento da razão, quando esta deixa de operar apenas por generalizações e passa a captar singularidades em sua necessidade. A alma, nesse estágio, não se perde em abstrações. Ela reconhece cada coisa como necessária e, por isso mesmo, inteligível. A busca se torna menos ansiosa, pois não depende mais de resultados externos. É aqui que o amor intelectual ganha sua forma mais plena. Ao compreender as coisas sob o aspecto da eternidade, a alma experimenta uma alegria que não se esgota no tempo. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, essa alegria não nega a finitude humana,
mas a insere em uma perspectiva mais ampla. A alma não deixa de ser finita, mas participa intelectualmente do infinito. A busca encontra um tipo de repouso, não como estagnação, mas como estabilidade. Esse repouso não significa que a vida deixe de apresentar desafios ou dores. Significa que a alma já não se define apenas por eles. Ela compreende sua própria duração como parte de algo mais amplo e necessário. A morte, nesse contexto, perde parte de seu poder paralisante. Não porque seja negada, mas porque a alma reconhece que aquilo que ela compreende adequadamente participa de uma ordem que não se dissolve com o tempo. A busca se desloca do medo para a compreensão, mas esse estado não é permanente nem garantido. Spinoza não promete uma salvação definitiva. Ele descreve uma possibilidade real mais frágil, que exige cultivo contínuo. A alma oscila entre modos de conhecer, entre afetos ativos e passivos. Ainda assim, cada momento de compreensão deixa um traço, e é esse traço que orienta a busca, mesmo quando a clareza parece distante. A partir daqui, torna-se possível compreender o que Spinoza entende por bem supremo da alma. Na interpretação do pensamento de Spinoza, o bem supremo da alma não é um objeto a ser possuído, nem um estado emocional permanente a ser mantido. Ele consiste na própria atividade de compreender de modo adequado. Essa atividade não promete imunidade ao sofrimento, mas oferece uma forma mais estável de existir em meio às variações da vida. A alma não se torna invulnerável, mas se torna menos dependente daquilo que não compreende. A busca, nesse ponto, deixa de mirar um fim externo e se confunde com o próprio modo de viver. Esse deslocamento é sutil, mas decisivo. Em vez de perguntar o que a alma deve alcançar, Spinoza propõe compreender como ela deve operar. O bem não está separado da potência de agir. Ele é essa potência quando orientada pela razão. Segundo a leitura filosófica de Spinoza, quanto mais a alma age a partir de ideias adequadas, mais ela coincide consigo mesma. Não há uma essência escondida a ser revelada, mas uma coerência a ser construída. A busca passa a ser um exercício contínuo de alinhamento interno. É aqui que a ética spinozana se distancia de modelos normativos tradicionais. Não se trata de obedecer a mandamentos ou de reprimir desejos considerados inadequados. Trata-se de transformar a estrutura do desejar. Afetos não são combatidos, mas compreendidos em suas causas. Quando a alma entende por que deseja, ela deixa de ser dominada pelo desejo. Esse entendimento não elimina a força do afeto, mas a reorganiza. A busca se torna menos conflitiva e mais integrada. Esse ponto marca uma ampliação do campo ético. A vida boa, em Spinoza, não é definida por sacrifício ou renúncia, mas por aumento de potência compartilhada. A alma que compreende tende a buscar encontros que a fortaleçam e a evitar aqueles que a enfraquecem. Essa orientação não é egoísta no sentido comum, pois o aumento de potência própria está ligado ao aumento de potência dos outros. A busca individual encontra ressonância no comum sem perder sua interioridade. A partir daqui, a relação com os afetos tristes se modifica profundamente. Eles não desaparecem, mas perdem centralidade. A alma compreende que tristeza, ódio e medo nascem de limitações na compreensão e na potência. Em vez de se identificar com esses afetos, ela passa a observá-los como efeitos transitórios. Essa observação não é fria nem distante. Ela é lúcida. A busca deixa de ser dominada pela urgência de eliminar o sofrimento e se orienta para a construção de condições mais favoráveis à alegria ativa. Esse movimento exige tempo e repetição. Spinoza não descreve uma conversão súbita, mas um trabalho contínuo do entendimento sobre os afetos. Cada compreensão parcial já produz uma pequena liberação. A alma aprende a reconhecer seus próprios padrões de reação e a intervir neles pela clareza. A busca se torna menos dramática, mas mais profunda. Ela se manifesta no cotidiano, nas escolhas simples, nos modos de responder ao que acontece. Mas ainda resta uma questão decisiva. Se o bem supremo da alma é compreender, o que acontece com aquilo que não pode ser plenamente compreendido? Limites, perdas e contingências continuam a existir.
É nesse ponto que Spinoza oferece uma das respostas mais discretas e exigentes de seu pensamento, e é a partir dessa resposta que a busca da alma alcança sua forma mais madura. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, reconhecer os limites da compreensão não conduz ao desespero, mas a uma forma mais precisa de lucidez. A alma não se frustra por não compreender tudo, desde que compreenda o que está ao seu alcance. Há uma diferença decisiva entre ignorância passiva e limite compreendido. Quando a alma sabe até onde pode ir, ela deixa de lutar contra o impossível. A busca não se dissolve, mas se ajusta à própria condição humana, sem ressentimento. Esse ajuste não implica conformismo, ele implica distinção. A alma aprende a separar aquilo que depende de sua potência daquilo que pertence à ordem necessária da natureza. Segundo Spinoza, grande parte do sofrimento humano nasce da confusão entre esses dois domínios. Deseja-se controlar o que não pode ser controlado e negligencia-se aquilo que pode ser compreendido. A busca nesse estágio se torna mais precisa. Ela abandona exigências irreais e se concentra na ampliação efetiva da clareza. É aqui que a noção de aceitação ganha um sentido não passivo. Aceitar em Spinoza não é resignar-se, mas compreender a necessidade. A alma que compreende por que algo ocorre deixa de se consumir em revolta. Essa aceitação não elimina a dor, mas dissolve o sofrimento adicional criado pela recusa. A busca se liberta de uma camada de peso desnecessário. O que permanece é a tarefa contínua de agir da melhor maneira possível dentro das condições dadas. Esse ponto marca uma virada silenciosa na relação com o tempo. A alma deixa de viver exclusivamente projetada para o futuro ou aprisionada ao passado. Ao compreender a necessidade das coisas, ela se ancora mais firmemente no presente. Não como instante isolado, mas como expressão de uma cadeia causal contínua. A busca deixa de ser espera e se torna presença. Cada momento compreendido já participa do bem que a alma procura. A partir daqui, o medo da perda começa a perder força. Não porque a perda deixe de ser dolorosa, mas porque a alma reconhece que nada do que existe poderia ter sido absolutamente diferente. Essa compreensão não anestesia, mas estabiliza. Segundo a leitura filosófica de Spinoza, a alma madura não se define pelo que retém, mas pelo que compreende. A busca não é mais por segurança absoluta, mas por coerência interna diante da mudança. Esse modo de existir produz uma forma particular de serenidade. Não é tranquilidade artificial nem indiferença. É uma disposição firme diante da instabilidade inevitável da vida. A alma não se fecha ao mundo, mas também não se dissolve nele. Ela mantém uma linha de continuidade interna, sustentada pela compreensão. A busca nesse nível já não é inquietação, mas fidelidade ao próprio esforço de entender. Mas ainda há um último deslocamento a ser considerado. Mesmo essa serenidade pode ser confundida com distanciamento ou frieza, quando observada de fora. Spinoza antecipa essa objeção ao mostrar que a compreensão mais alta não afasta a alma da vida comum, mas a reinsere nela de modo mais pleno. É nesse ponto final que se torna possível responder, com precisão silenciosa, ao que a alma realmente busca. Na interpretação do pensamento de Spinoza, o ponto mais alto da busca da alma não é a retirada do mundo, mas uma presença mais lúcida dentro dele. A compreensão não transforma o ser humano em observador distante da vida, mas em participante consciente da ordem que o atravessa. A alma que compreende não perde a capacidade de se afetar. Ela a refina. Ela continua amando, desejando e agindo, mas já não se perde completamente em cada afeto. A busca encontra sua forma mais discreta, existir com clareza possível. É nesse sentido que a sabedoria spinozana é frequentemente silenciosa. Ela não se manifesta como revelação espetacular, mas como mudança gradual de postura diante da realidade. A alma deixa de exigir garantias absolutas e passa a confiar na inteligibilidade do que pode ser compreendido. Segundo a leitura filosófica de Spinoza, essa confiança não é fé, mas consequência direta da experiência da razão. Quanto mais a alma compreende, mais ela reconhece que a ordem das coisas
não é caótica, ainda que seja exigente. Esse reconhecimento altera profundamente a relação com o sentido da vida. A busca deixa de ser uma pergunta angustiada por finalidade externa. A vida não precisa justificar-se por um fim último oculto. Ela se afirma no próprio exercício de existir e compreender. A alma não pergunta mais para que tudo isso, mas como participar disso com mais clareza. Esse deslocamento não empobrece a experiência. Ao contrário, a torna mais estável e menos dependente de expectativas frágeis. A partir daqui, o desejo já não se fragmenta em múltiplas carências desconectadas. Ele se organiza em torno do esforço contínuo de compreender e agir adequadamente. Mesmo desejos comuns, ligados ao corpo, ao convívio e ao prazer, passam a ocupar um lugar mais integrado. A alma não os absolutiza nem os rejeita. Ela os insere em uma visão mais ampla de si mesma. A busca não elimina a complexidade da vida, mas lhe dá uma estrutura mais habitável. Esse modo de existir produz uma forma particular de alegria que não precisa ser proclamada. Ela se reconhece na constância, na redução dos conflitos internos desnecessários, na capacidade de atravessar situações difíceis sem perder completamente a coerência. Segundo Spinoza, essa alegria não é mérito nem recompensa. Ela é efeito direto da atividade adequada da alma. A busca não termina em um ponto fixo, mas se mantém como disposição. É por isso que, ao final, a pergunta sobre o que a alma realmente busca recebe uma resposta menos grandiosa do que se espera. Ela busca compreender, porque compreender é a maneira mais alta de perseverar no próprio ser. Tudo o mais, paz, liberdade, alegria, emerge como consequência dessa atividade. A alma não encontra algo fora de si. Ela se encontra em operação. E esse encontro não é definitivo, mas renovável. Assim, na leitura filosófica de Spinoza, a busca da alma não é uma jornada rumo a um objeto distante, nem uma espera por salvação futura. É um movimento contínuo de esclarecimento dentro da própria vida. Quanto mais a alma compreende, mais ela coincide consigo mesma e com a ordem da natureza. E é nessa coincidência silenciosa, sempre parcial e sempre possível, que a busca encontra seu sentido mais profundo.